Terapia um canudo e agora eu faço o quê com ele? Onde é que eu boto isso aqui? Porque Durante a minha trajetória eu entendi que não era por amor, era com amor. é que terapia é muito diferente de comprar camiseta, né? Porque assim, comprar camiseta a gente compra no impulso. Terapia, minha filha, tu demora 1 ano. Hoje o Instagram é um portfólio. O que cobrar, né? Vai negar é um cuidado. Eu acho que isso foi vendido na faculdade. Mas a gente vai começar a trabalhar com convênios. Tá dando um spoiler aqui. Não adianta eu querer atender por plano de saúde a R$12. Cuidar da minha saúde mental era também cuidar do meu financeiro. Vocês vendem saúde mental. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Equity Talks. Eu sou Marielle Brolo, sócia e CEO da Visp Capital, e hoje serei a host desse episódio. Estou aqui hoje com 2 convidadas muito especiais. Essas convidadas, elas são psicólogas, empresárias e gestoras das suas empresas. E eu gostaria de apresentar e dar as boas-vindas, então, para Camila Sarmento. Seja muito bem-vinda. E para a Bruna Alves. Oi, Bruna, obrigada por terem vindo até aqui, meninas. E também temos como co-host a Tuine Magnus. Tuine é a nossa head da primeira UAV de CFO aqui na Visp Capital. Então, hoje, como vocês podem ver, essa mesa está recheada de mulheres maravilhosas e eu tenho certeza que nós vamos trazer muitas dicas muito importantes para você que está aí nos ouvindo do outro lado. Então, bora pro debate! Bem-vindo ao Equity Talks. Então, meninas, para a gente começar esse debate, eu gostaria de entender como que vocês chegaram, né, na psicologia, o que motivou vocês a escolherem esse curso, né? E quais foram os maiores desafios desde lá do início, né, quando vocês entraram para a faculdade, quando vocês contaram para os familiares que seriam essa profissão que vocês iam escolher. E quais são os desafios hoje? Então, o que mudou de lá até aqui? O que vocês enfrentam no dia a dia de vocês? Bastante coisa. Sim. Eu comecei, assim, a pensar em psicologia, eu acho que desde o ensino médio, quando eu era líder de turma, e eu fui líder de turma todo o meu ensino médio da mesma turma e ainda fui convidada a ser oradora. Então, eu fui líder de turma porque eu tinha boa relação com todos os grupinhos de colegas. Então, eu conseguia conversar com os nerds, com a turma do fundão, e ali eu comecei a ver que eu era boa em relações. E foi assim que eu pensei, o que eu vou cursar o vestibular? E acabei vendo a psicologia como isso, né? Que caminha entre todas as tribos. E no primeiro momento, eu pensei em fazer psicologia para o RH, para trabalhar em empresas. E durante o curso, fui mudando, né? O olhar conforme ia conhecendo as disciplinas, olhando as matérias e ver que a psicologia era muito ampla. E não pensava em nenhum momento a clínica. Até o final, assim, a clínica ainda não era algo que eu pensava. Eu pensava em fazer residência em hospital, em outras coisas. Mas foi a clínica que disse assim, nossa, é possível ganhar dinheiro dentro da psicologia com um curto período de retorno e também gestar o próprio tempo. Então, eu vi que dentro do RH eu não ia ter a liberdade que eu tenho hoje como psicóloga clínica. E aí foi esse maior desafio que eu vi, porque quando a gente sai da faculdade de psicologia, a gente é bacharel em psicologia. E no outro dia, eu brinco, né? A gente tá desempregada, então a gente tem que ver o que vai fazer. E aí eu me vi empreendedora. Eu vi que eu tinha que fazer o meu próprio negócio. E que, ok, eu sabia atender, sabia o que era clínica, mas como é que eu tinha que gerar isso? Captar clientes, da onde é que ia surgir essas coisas? Então esse continua sendo o maior desafio, né? Que todo dia tá se atualizando, porque é um negócio, eu brinco que cliente barra paciente. O paciente quando ele tá ali dentro do setting, né, dentro da terapia, o cliente é quando ele sai, que eu vendo um serviço para ele voltar na semana seguinte. Então, esse é o maior desafio, fazer, né, o cliente voltar na semana seguinte para se tornar meu paciente dentro daquele setting. Sabe que tu falou isso, eu lembrei. Logo que eu me formei, né? Eu dizia pra minha psicóloga assim, tá, eu peguei um canudo e agora eu faço o quê com ele? Onde é que eu boto isso aqui? Porque a gente não sabe, né? Mas, diferente da Camila, que sempre teve esse olhar pra psicologia, né? Eu vim de uma família empreendedora. A minha família sempre teve supermercado, né? Mercado de bairro. Então, eu nunca olhei pra psicologia necessariamente. E aí, logo que eu me formei, eu pensei, tá, e agora? O que eu vou fazer? E aí, eu resolvi fazer um ano de técnico em informática. Nada a ver, né? Olha, eu completamente de humanas lá, fazendo técnico em informática. Quase
sério, adoeci, assim, foi muito difícil, não finalizei. No final do primeiro ano foi bem complicado. E aí eu decidi que eu ia encerrar. Fui pra pedagogia, porque eu sempre gostei de criança e na minha cabeça, né, já que eu gostava de criança, então eu ia fazer pedagogia. Mas não, né? Eu sempre sonhei em ser mãe, na verdade, não tinha nada a ver com a pedagogia. E aí, naquele período, eu fui para um curso de psicopatologia forense. Era verão, assim, em janeiro, e aí eles faziam esses cursos de um dia. E aí eu fui nesse curso e eu gostava muito daquelas séries criminais e tal. E aí eu, cara, que curso incrível. E aí quando eu cheguei em casa, eu contei pra minha família e minha mãe olhou pra mim e disse: "Tá, mas por que tu não tá fazendo psicologia?" E aí eu já estava até matriculada para um segundo semestre de pedagogia e eu, olha, né, talvez seja interessante. E aí fui, comecei a fazer, né, comecei a gostar bastante da psicologia, né, me deslumbrar bastante. Também nunca pensei na parte clínica, mas eu sempre tive uma veia muito empreendedora, né, talvez justamente por ter crescido numa família que empreendia, né, sempre, desde que eu nasci, o mercado nasceu junto comigo. Então, eu fui a vida toda ensinada nessa parte da gestão. E aí, quando eu me formei, eu estava grávida, e a minha supervisora de estágio, então, me convidou na época, né, para comprar o espaço que ela tinha. Ela não desejava mais, na época, seguir com essa parte administrativa, e a minha família estava vendendo no mercado, no mesmo período. E aí eu, né, assim, tá, como eu vou assumir isso, quase ganhando um bebê, mas eu sempre quis empreender, sempre foi um sonho, e aí eu sentei, conversei com a minha mãe, que é minha sócia, né, e uma das minhas maiores apoiadoras, e ela disse: "Não, né, se tu não quiser, eu quero, mas assim, eu preciso de ti comigo, tu que é psicóloga." Eu estava bem no finalzinho da graduação, assim, foi tudo junto. Eu brinco que a gente passou por um portal, porque antes eu tinha o mercado, a faculdade e não tinha filho, né? Daí depois eu tinha uma clínica, né? Uma graduação, um canudo, que eu não sabia para que era, e um filho. E aí, assim, foi tudo muito novo, muito intenso. Então, eu acho que o meu primeiro desafio foi tentar entender quais eram os meus objetivos, né? E junto disso, com uma filha, o que era muito desafiador. E hoje os meus desafios são equilibrar agora, né, os pratinhos, porque agora eu já entendo quais são os meus objetivos, mas eu sei que são muitos e aí eu preciso sempre estar entendendo e definindo onde eu vou botar meu foco. Eu atendo hoje na clínica também, mas eu tenho pouquíssimos pacientes, né? Eu faço 2 pós-graduações também voltadas para isso, mas durante esse período o meu foco foi todo o empreendedorismo. Então eu fiz MBA em desenvolvimento profissional, em gestão empresarial, porque era o que eu gostava, assim, é o que eu sinto lá no fundo que eu nasci para fazer, é justamente isso, né? Apesar de amar quando eu tô atendendo, durante o dia o que me faz brilhar o olho é a gente estar realmente quebrando cabeça para resolver problema, porque eu acho que no fundo quem empreende faz isso o tempo todo, né? Sim. Sim, exatamente isso. Mas Total. então, muito legal, né, Bruna? Porque normalmente a gente vê o caminho inverso dos psicólogos, né? Eles entram na faculdade porque eles gostam da parte técnica, né? Eles querem, de fato, fazer o atendimento e eles não têm essa veia empreendedora. Então, quando eles saem da faculdade, é o maior desafio, né? O que eu faço, né? Como a Camila comentou, pensou em trabalhar em algumas empresas, né? Só que daí tem toda aquela limitação, carga horária, né? Como a gente conhece. Então, é muito legal, assim, que tu fez o caminho totalmente inverso, tu já tinha essa veia empreendedora, e aí o teu desafio foi ao contrário disso, né? Então, muito legal. Equilibrar tudo, né? Que é Equilibrar muito tudo. difícil. Até hoje, é muito difícil. Sim, eu acho muito legal, porque eu e a Bruna, a gente se conheceu na faculdade e a gente se formou na mesma turma. Ai, que E legal. então, até isso, né? Eu, como era líder de turma no ensino médio, eu era da comissão de formatura. E a Bruna tava grávida. E aí ela tava comprando uma clínica. E aí eu tinha um lugar para atender. E aí eu entrei pro instituto junto com a antiga dona e com a mãe da Bruna, né? A Dirley, a sócia, com a dona passando pra nova dona, explicando como é que funcionava o processo de sublocação, de tudo, e eu lá que ia começar a sublocar Uhum. com essa nova gestão. Então, eu tava no instituto desde o início. Legal. Então, eu consegui ver tanto a clínica crescendo, né, que era uma clínica, hoje é um instituto, quanto que o meu caminho profissional caminhou junto, assim, deu pra ver nitidamente
a Leve crescendo, quanto eu, Camila, profissional, crescendo junto, e a gente se descobrindo, assim, o que dava pra cada um, aonde cada uma se encaixava dentro da vida uma da outra, assim. Eu acho que isso foi bem legal dentro da nossa história, assim, de amizade e de empreendedorismo, né? Sim. E só complemento o que a gente tava falando, né? Vocês lá na faculdade tiveram essa visão, né? Uma já se conectou com a outra. E a Camila hoje é supervisora lá na clínica, né? Então, isso só reforça, né, a importância da gente, desde o início, né, da nossa trajetória, falando da parte técnica, ali onde eu estou na faculdade, onde eu estou aprendendo o que eu vou fazer do meu curso, a gente já ter esse olhar empreendedor, a gente já começar a estudar sobre negócios, porque é o futuro, né? A gente tem que sair da faculdade preparadas para esse desafio também, né? Com certeza, tu sabe que eu digo muito assim, né? Hoje, claro que o instituto foi mudando com o decorrer do tempo, né? Antes era clínica e hoje é instituto, mas muito do que a gente pelo que a gente construiu na faculdade, porque logo que a gente se formou, a gente tinha tanto vínculo, né? Que, nossa, metade da turma quase veio junto, e aí eu entrava em contato com todos, então, assim, isso faz muita diferença, e acho que é importante a gente enfatizar a importância desse network, porque às vezes a gente espera muito o momento certo, mas o momento certo, na verdade, é agora, porque Sim. tem muita coisa acontecendo agora. Então, na faculdade dá pra fazer isso, na vida, né, onde a gente tá, na fila do pão dá pra fazer isso, porque a gente tem que comunicar as pessoas do que tá acontecendo, né, e elas só vieram junto comigo porque eu tava comunicando, tava dizendo o que tava acontecendo, tava dividindo essas expectativas, e aí a gente conseguiu ir, né, com o mesmo feeling, a mesma ideia, assim, todo mundo no mesmo caminho. Então, isso é muito importante trazer. E eu costumo falar isso pros estagiários também, né? A profissão deles já começou. Os colegas que estão se formando junto com eles são aqueles colegas que estão na aula com eles. Porque quando eles se formarem, tá, a turma de 30, 40 psicólogos, é aqueles 30, 40 psicólogos que vão estar atendendo no mesmo município ao mesmo tempo, buscando uma carreira ao mesmo tempo. Então, o network deles de indicação é a postura que eles já têm em sala de aula. Como eu e a Bruna, a gente começou nossa parceria em sala de aula, participando de diretórios acadêmicos, se envolvendo com muitas coisas, o que fez a gente ter essa parceria pós-formatura. E hoje, né, eu querer ser supervisora lá, me sentir super à vontade para colocar também estagiários dentro da clínica junto, porque são novos profissionais, é uma responsabilidade, mas que tem vínculo, tem parceria, porque a gente é muito segura do que cada uma é profissionalmente, como a ética que a gente acaba pregando dentro do instituto como carreira, assim, tipo, a gente tem muito alinhado o que a gente quer para nossas carreiras, independente se é a clínica ou, né, eu como autônomo. Vocês tocaram num ponto bem, bem legal, assim, que eu ia abordar, inclusive, é o entender que quando a formação técnica, ela não vai ser suficiente sozinha, né? Porque o mercado, ele não te acha porque tu é competente. Então, vocês tocaram num ponto bem legal, assim, de início já, de ter esse olhar. E de fato, eu acompanho também já a Camila no Instagram, a Bruna, dei uma olhada no perfil de vocês, eu vejo vocês se posicionando também. E tu comentou, Camila, sobre a prospecção, né, de novos pacientes, né, que a gente poderia falar clientes, mas são pacientes, né? Então, eu queria entender hoje como é que foi esse ponto para vocês, no momento que vocês entenderam que, de fato, a parte técnica do trabalho de vocês não ia ser suficiente para que vocês consigam crescer, né, o tanto que vocês querem profissionalmente e a própria carreira de vocês, e de se posicionarem, assim, como é que foi essa virada para vocês? Logo como eu formei, e a nossa turma, eu acho que tem isso, né, porque a gente se formou logo pós pandemia, onde tem um crescimento dentro da saúde mental, se fala muito mais de saúde mental, é uma das profissões que mais cresce pós pandemia. Então, a febre era a gente estar nas redes sociais, os posts, aqueles posts prontos do Canva. E aí eu percebi que eu fui por essa onda também. E era um psicologiquês, né? E aí eu me conectava com outros psicólogos. E aí eu acabei me parando e pensando, cara, não é a Bruna que vai virar minha paciente. Eu não posso falar da abordagem, da técnica, porque eu vou só me conectar com outros psicólogos. Então eu tenho que falar com pessoas. Então eu mudei um pouco o meu posicionamento pensando assim, o que eu vendo hoje? Hoje eu vendo solução para problemas que as pessoas têm no dia a dia. É um problema com a autoestima, é um problema no relacionamento, é um problema na família. É isso que eu soluciono. Então é disso que eu tenho que falar. Para quem olhar no meu perfil, olha, eu tô passando realmente por isso. Porque pessoas se conectam com pessoas. Se eu estivesse falando só de técnicas de abordagem, as pessoas não iam se conectar comigo.
Então, a partir desse momento, eu comecei a trazer um pouco do meu dia a dia, claro, muito voltado o que eu quero mostrar, muito filtrado, mas também dizendo assim, olha, sou uma pessoa que a gente pode se conectar, que eu gosto de acompanhar os stories, de seguir, e que, pá, quando eu estiver pensando em fazer psicologia, psicoterapia, embora que não seja com a Camila, mas eu vou chamar ela porque ela vai ter alguém para me indicar. Então, é essa a ideia, de se conectar. Sim. Sim, e sem criar um personagem, né? Tem tanta gente que vai para as redes sociais hoje, cria um personagem que não conecta com ninguém, né? Só para ganhar dinheiro no fim do dia, né? Então, como é importante a gente também mostrar o nosso lado humanizado, quem nós somos de verdade. Óbvio que a gente não tem que mostrar todo o nosso dia, né? As 24 horas, sendo filtrado, né? Como a Camila muito bem colocou. Mas é muito importante que seja de fato o que a gente vive, mostrando que a gente também é uma pessoa, que a gente também tem problemas, que a gente também tem as dificuldades do dia a dia, né? Sim. Que a gente também ocupa vários papéis, que a gente tem que estar sempre equilibrando a nossa vida. Isso, além de conectar, também traz um conforto para quem tá do outro lado. Porque a rede social hoje, ela mostra muita perfeição, né? Então, às vezes, tu começa a rolar a feed ali, tu começa a achar que a vida do outro é melhor do que a tua, mas não é assim que funciona, né? E na verdade é isso que conecta, né? É a verdade, a realidade. É o que a gente consegue se conectar com o público. Mas tem um outro ponto em relação a redes sociais, e tu tocou numa questão bem legal, que foi a pandemia, que foi quando explodiu, na verdade, os conteúdos sobre saúde mental e tal. Então eu acredito que ao mesmo tempo que a gente acaba aproximando as pessoas desse mundo, pode ter um segundo lado, né, que acabou banalizando um pouco o tema, o autodiagnóstico, acabou se tornando um assunto que todo mundo virou expert. Né? E como é que vocês viram isso no dia a dia de vocês, assim, sendo refletido com um paciente que chega, que talvez já se autodiagnosticou, ou que, né, passou pelo TikTok ali, muitos conteúdos sobre e já chegou com a resposta. Como é que vocês conseguiram, se vocês conseguiram enxergar isso no dia a dia, como é que vocês conseguiram contornar para conscientizar as pessoas disso, assim? Eu acho que a Bruna recebe muito mais disso do que eu, assim. Porque os pacientes que chegam até mim, eles têm bem claro qual é a dor deles. Porque eu deixo bem específico ali, que nem eu falo muito de relacionamento, de família. Meu último post foi sobre a Virgínia e o Zé Felipe, se vale a pena voltar para um relacionamento por Sim. conta dos filhos. Então, eu trabalhei uma dor. Então, quem me procura já vem com algo muito nichado do que busca. Eu acho que quando procuram a clínica, vem muito mais isso do diagnóstico. Acontece bastante, a gente trabalha com avaliação psicológica, né? E às vezes as pessoas vêm justamente com isso, mas é porque eu vi, né? Às vezes tem a questão do encaminhamento também, mas muitas vezes tem, às vezes a pessoa já vem com mais sobrecarregada, assim, com várias angústias, e aí ela já fala bastante, né? Mas eu não sinto, assim, um impacto tão gigantesco, talvez por não estar diretamente na clínica dentro da avaliação psicológica, com esse olhar, assim. Mas socialmente falando, a gente vê, né? Porque a gente tá, às vezes, numa roda de amigos e aí alguém fala, porque eu tenho isso, porque eu tenho TDAH, porque não sei quem é TEA. Tá, mas por quê, né? Tem o diagnóstico? Como é que foi esse processo? Não, é porque eu vi lá no Instagram de fulano. Então, acho que socialmente a gente cria muito isso, né? A gente tem muito isso. Então, talvez a gente possa olhar justamente para a responsabilidade do profissional quando faz essas publicações, do tipo de publicação que tá fazendo. A gente acaba trabalhando muito isso com os estagiários, né? Todo início de semestre, justamente, que tipo de conteúdo tu pode botar lá, né? Da onde tu tá tirando essa informação? Que tenha um referencial teórico se tu tá colocando lá, porque não é assim, né? A gente tem que cuidar como essa pessoa, não é só o que se posta, é como se interpreta aquilo que se posta, né? Então tem que ter muita responsabilidade. A comunicação é sobre o que se entende, né? Com certeza, a comunicação, né? E deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, existe algum tipo de culpa que vocês como psicólogas sentem por estarem ganhando dinheiro, cuidando de outras pessoas? Ou não, isso não nem passa na cabeça? Eu acho que já passou, principalmente porque que é vendido dentro da graduação. Dentro da graduação é vendido psicologia por amor. Assistencialista, né? Exatamente. Psicologia assistencialista. A gente tem que se doar, a gente tem que estar... Não, por que cobrar, né? Vai negar, é um cuidado. Eu acho que isso foi vendido na faculdade. E durante a minha trajetória eu entendi que não era por amor, era com amor. Eu tinha que fazer meu trabalho com amor. Não adiantava eu chegar para atender um paciente com a minha conta de luz atrasada. Né? Porque né, não podia me pagar. Hoje tem o SUS, tem o SUAS,
que tem sim programas, tem serviços escolas que tem sim programas de atendimentos gratuitos. Ou os próprios estagiários são atendimentos com valores sociais, né? Enquanto eu, como psicóloga, eu tinha que entender que cuidar da minha saúde mental era também cuidar do meu financeiro, para mim estar bem, para poder atender. Então, eu tinha que fazer uma psicologia com amor, né? Não adianta eu querer atender por plano de saúde, já sendo bem polêmica, a R$ 12 e ter 40, 50 pacientes por semana e não atender bem nenhum. Porque tá com esgotamento físico, mental, para chegar no valor X que vai conseguir pagar minhas contas no final do mês. Então, quando eu entendi isso, que eu precisava prezar minha saúde mental em ter um número máximo de pacientes, de cobrar um valor X com o que eu gostaria de receber, isso fez com que eu me sentisse mesmo menos culpada. Porque eu sabia que aquele paciente que eu estava atendendo, ele ia ser muito bem atendido. Eu ia conseguir estudar, evoluir o prontuário dele, eu ia conseguir fazer com que ele melhorasse, se tem uma melhora em saúde mental, né? Os sintomas dele através do meu trabalho. Porque senão, se eu atendo 10 pacientes no dia, como aquele meu 10º paciente vai me ter como psicóloga, né? Então, acho que foi aí que eu parei de me culpar, prezando na qualidade, né, dos meus atendimentos. Acho que isso que tu trouxe é legal, assim, porque a gente fala muito sobre isso, né? O quanto a psicologia, ela tem essa questão de ser assistencialista e o quanto isso é muito difícil, é um desafio, porque, assim, às vezes o problema do paciente é financeiro. E aí, quando o paciente chega com uma demanda financeira e aí tu pensa, cara, mas assim, tá, mas tem uma questão financeira aí. E aí ele tá me pagando pra isso. E a responsabilidade e a ética que tu tem que ter de olhar pra esse paciente e de falar, olha, talvez esse seja o momento, mesmo que a gente possa trabalhar muitas outras coisas, de encerrar esse atendimento. E de encaminhar esse paciente para um local gratuito ou para um valor social, né? Porque isso é algo que a gente tem que pensar também, né? De ter esse equilíbrio, porque apesar de ser muito assistencialista, a gente precisa conseguir olhar para esse olhar individual também, de que às vezes a gente pode encaminhar esse paciente, de que às vezes não é o local, o momento de vida para esse paciente, para a gente estar atendendo. Então, esse equilíbrio, ele, de certa forma, é muito importante. Sim, até porque vocês também precisam estar bem, né? Eu imagino que cada paciente que vocês atendam, vocês absorvam, né, um pouco do que ele tá trazendo, dos problemas, né? Porque normalmente uma sessão ali da terapia não é algo muito leve, né? Ele tá trazendo problemas, ele precisa de ajuda, né? E vocês ficam ouvindo aquele problema, né? Tentando ajudá-los. Então, acredito que vocês absorvam muito do que ele tá ouvindo, né? Então, como é que funciona pra vocês isso, assim, ouvir tantas histórias tristes, né? Tantos problemas, e vocês conseguirem se blindar para que vocês também não saiam no final do dia, vocês, assim, né? Com esse sentimento. Como que vocês conseguem ficarem bem, se manterem firmes, né? Não afetar o psicológico de vocês também, para que no outro dia também vocês estejam lá novamente, firmes, com um sorriso no rosto e pronta para atendê-los novamente. Eu acho que é o tripé, né? Eu e a Bruna, a gente fala muito sobre isso. Que é, psicólogo tem que estar com uma supervisão permanente. Ou seja, eu tenho uma psicóloga que tem mais experiência, que tem mais expertise em alguns assuntos, que vai estar me acompanhando também, mesmo pós-formada. Eu acho que dá um respaldo, uma segurança, que tem alguém olhando para os meus atendimentos além de mim. A minha terapia pessoal, os estudos. Eu acho que esse tripé é fundamental para chegar bem no final do dia, né? Eu tá bem com a minha terapia em dia, semanalmente, trabalhando, né? Se um caso mais me implicou mais, ativou mais as minhas ressonâncias, o porquê, né? O que tá acontecendo na minha vida pessoal, como isso pode refletir, a gente da sistêmica, eu e a Bruna, a gente entende muito isso, né? Que a gente reflete nos atendimentos, a gente também se implica com os pacientes, e aí o estudo, para me embasar o que eu tô fazendo, essas 3 coisas eu acho que é fundamental para estar bem no final do dia e dar conta desse rojão que vem, às vezes, até brinco, tem dias que o dia tá cinza, não é à toa, porque as histórias vêm bem pesadas. Mas eu saber que na quarta, às 10 horas da manhã, eu tenho a minha terapia, no meio da semana já, propositalmente, me deixa muito mais tranquila.
E acho que é questão do limite também, né? Da gente conseguir se ver, da gente conseguir se olhar, entender até onde eu posso ir. Será que esse caso tá dando pra mim? Será que tá legal? E aí esse papel da supervisão, da terapia, ele é justamente pra isso. Porque às vezes nessa ânsia de pegar o canudo e querer conquistar o mundo, se abraça muitas coisas. E é aí que entra o momento de tu olhar e pensar, tá, será que isso aqui faz sentido pra mim, né? Eu parei de atender por um bom período, logo que eu comecei a assumir ali a clínica, enfim, eu peguei os meus pacientes que eram do estágio, comecei a atender com eles, fiquei um período atendendo, e aí eu pensei, cara, não vou conseguir dar conta disso aqui não. E aí eu encerrei todos os meus atendimentos por um período, até que depois de um bom tempo, eu fui, né, me especializei um pouco mais, e aí pensei, tá, agora eu posso voltar a atender, e aí eu abri a minha agenda novamente, mas com um número muito baixo de pacientes, porque a gente precisa olhar para isso, a gente não tem como abrir, e aí é muito de onde a gente coloca a energia naquele momento, né, porque daqui a pouco tu vai querer abraçar todos os casos, e aí, bom, mas esse aqui não é um momento para mim, não é um momento de vida, a gente sempre tem alguma dor nossa, que às vezes a gente tá trabalhando na terapia, né? Que é algo que a gente não consegue mexer naquele momento, porque nós somos pessoas, né? Então, Exatamente. é a gente conseguir reconhecer, será que isso aqui tá sendo terapêutico pro paciente? Porque no fim é sobre isso, né? Como é que tá sendo para esse paciente? Será que eu tô conseguindo trabalhar como eu deveria? Entregar para ele aquilo que ele merece? Né? Então, acho que essa é uma reflexão. Sim, porque a responsabilidade de vocês, né, quanto profissionais, é gigantesca, né? Então, às vezes, nessa ânsia de querer atender muitos pacientes, pode acabar afetando o psicológico de vocês, e aí vocês não vão conseguir prestar um bom trabalho, e aí os pacientes de vocês não vão sair bem, né? Então, tudo isso desencadeia algo muito, muito maior, né? Com certeza. E aí, se olhar, né, se ver, é o início de tudo, né? Ou o fim, às vezes. Sim. Mas é o início. E além desse, assim, qual é o principal erro que vocês veem no mercado, assim, de vocês, que os profissionais, eles cometem quando eles querem crescer profissionalmente? Além dessa parte de sobrecarga de demanda, tem alguma outra coisa que vocês viram, assim, no mercado que marcou, assim? Cara, quando eu me formei ali e eu comentei com vocês todo o processo, eu recebia muitos profissionais iniciantes e eu também era uma profissional que recém tinha se formado, né? E aí eu comecei a entender. Toda vez que eu ia lá, né, eu tava com a minha filha recém-nascida, pequenininha, e eu ia lá e eu sentava e recebia um profissional novo, todo mundo tinha a mesma angústia, né? O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Mas tinha uns que davam mais certo do que outros. Tinha uns que iam mais, bem entre aspas, assim, tinha uns que tu via que a evolução era muito diferente de outros. E aí eu comecei a tentar entender, e foi assim até que surgiu um projeto muito legal, o meu e da Camila, que a grande diferença era que os profissionais que iam, né, mais rápido, eles iam além do consultório, né? Porque o que que acontece? Quando tu se forma, às vezes tu vem com aquela idealização que tu pega, senta na cadeira e aí assim, tá, o paciente vai cair de paraquedas ali, não literalmente, mas assim, como é que tu capta esse paciente? E aí, a diferença dos profissionais que iam, que evoluíam rápido, que tinham agenda cheia, era justamente porque eles faziam esse movimento. E aí, claro, a gente tem um movimento das redes sociais, né, que como a Camila trouxe, justamente ali, teve essa ascensão pós-pandemia. Mas, gente, a gente ainda tem o orgânico. Então, assim, vamos lá fazer um panfletinho, vamos falar na fila do pão, vamos tá fazendo uma academia, tá fazendo um pilates de poder fazer esse movimento, né? Sim. Eu dizia assim, cara, não tinha ninguém na minha volta que não sabia que eu era psicóloga, que eu tava tendo a clínica, então as pessoas entravam em contato comigo, não necessariamente para fazer atendimento comigo, mas era para fazer encaminhamento, porque sabiam que eu tava trabalhando com isso, porque sabiam, e eu falava em tudo que era lugar. E assim, se vocês entrarem no meu perfil, tá? O meu perfil é bem pessoal. Eu não tenho, assim, aquele investimento de marketing. Eu faço muita collab com o da clínica, porque lá, sim. Mas, assim, as pessoas sabiam porque eu falava. Então, eu acho que essa é a grande diferença. É tu saber que tu tem que dizer o que tu faz. Não importa do quê. E aqui a gente não tá falando só da psicologia. Sim, Assim, verdade. os teus vizinhos sabem o que tu faz? Tem que saber. As pessoas têm que saber o que tu faz. Não porque elas vão fechar contigo, mas porque elas vão te ter de referência a partir do momento em que elas quiserem saber, né, de alguém que tem aquele serviço. E se sabem, vai vir o resultado, né? As coisas vão aparecendo com o tempo. Eu acho que isso é fundamental.
até brinco, assim, o Instagram pode até dar paciente, mas ele não dá paciente. O psicólogo que tá se formando e acreditar ali que o Instagram vai vir os pacientes ali de um vídeo que viralizou, é muito poucos. Pra não dizer nenhum, tá? Hoje o Instagram é um portfólio. O que é o Instagram? Quando tu recebe uma indicação de alguém, tu vai procurar ali no arroba e vai ver. Me identifiquei, gostei do conteúdo. Eu vou começar a seguir. Não vai ser naquele momento que a pessoa vai fechar a terapia. Aí sim, ela seguindo, acompanhando diariamente, ela pode vir a fechar a terapia. Mas não é aquele seguidor que entrou do nada. Uhum. Então, isso que a Bruna falou, eu acho que nós duas fizemos muito esse movimento. Até teve uma história de uma vez no elevador da clínica, no antigo prédio da clínica. Tinha 3 salas no andar e uma sala de ecografia. E eu saindo da clínica, entrando no elevador com uma mãe e uma filha. E a filha bem assim pra mãe. Olha, mãe, aqui tem psicóloga no elevador. E eu, prazer, eu sou a psicóloga aqui da clínica. e durante o elevador eu fechei o primeiro atendimento. Porque as pessoas precisam saber. Eu tinha que estar em ambientes. No primeiro ano de formada, foi, eu acho que o ano que eu mais fui em palestras, dar palestras gratuitas. Em escolas, em empresas. Por quê? Porque as pessoas tinham que saber. Eu andava muito de Uber, tava sempre com cartãozinho de visita, bem velhinha, usando cartãozinho de visita ainda. Mas o Uber, quantas pessoas passam naquele carro? Uhum. Então eu conversava, e o Uber gosta de conversar e de contar A histórias. maioria. E aí eu conversava e dizia, tá aqui meu cartão. Já pode deixar mais uns aqui. E era assim, eu comecei desse jeito, do orgânico, né? Então eu e a Bruna, a gente saía. A gente falava com as pessoas que a gente era psicóloga. E a Bruna falava que tinha uma clínica. Mas que, claro, eu entendi que eu tinha que alimentar o Instagram, porque era aquele... As pessoas não buscam muitas coisas hoje no Google, né? Elas buscam o Instagram quando recebem indicação assim. Porque é indicação de uma pessoa. Então, elas seguem o Instagram. O portfólio é legal. Me identifiquei com aquilo que mostra. Até teve um caso que a clínica me encaminhou uma vez, né, Bruna? Que foram no Instagram dos profissionais e o paciente disse, não, eu gostei do perfil dela. Por conta de coisas que eu postava. Ou seja, era só pra fechar Sim. aquela captação. Não era o principal, não é aquele seguidor do Rios que viralizou que vai fechar a terapia comigo. Pode ser que feche. Não vamos dizer que não. Mas é muito mais de alguém que veio do orgânico, que começou a me acompanhar, e aí sim fechou a terapia. Não é um canal de aquisição, né? Ele é mais um portfólio, bem como tu disse. Eu vejo... Tem alguns produtos que a gente consegue ver tu vendendo por rede social, tu viralizando, as pessoas entrando em contato. Mas tem outros que é justamente esses, principalmente de serviços, acompanhamento, que de fato, a pessoa ela vai receber uma indicação, ela vai estar procurando alguém que vai suprir aquela dor que ela tem, mas não é um canal onde a gente vai conseguir organicamente alcançar pessoas que vão ver que de repente precisam e que vão fechar. Eu vejo muito assim também. É que terapia é muito diferente de comprar camiseta, né? Porque assim, comprar camiseta a gente compra no impulso. Terapia, minha filha, tu demora 1 ano pra decidir que tu vai realmente começar a fazer. Então, E às vezes... mais 1 ano pra decidir qual profissional tu vai fazer. Porque tem que empurrar um pouquinho mais com a barriga. Às vezes a pessoa entra em contato comigo, cara, sem mentira nenhuma, lá em 2024, 23, quando a gente recém assumiu lá, e eu, assim, né, tenho um problema de apagar a mensagem que vai ficando. E daqui a pouco eu vejo a pessoa entra em contato comigo agora, e aí eu volto lá, mas ela entrou em contato comigo há 2 anos atrás, 3 anos atrás. E agora que ela vai fechar a terapia. Então, assim, é um processo, né? Porque até tu entender, tá, agora eu quero, não, mas agora eu não tô preparada, mas agora, né? Então, é muito diferente, né? Eu acho que ainda existe um preconceito também, né? As pessoas acharem que terapia é só em casos muito graves, né? No fim do dia, todos nós precisamos de terapia, né? Todo mundo enfrenta 1000 coisas Cada durante vez o seu mais, né? dia, né? Exatamente. Então, a terapia tá virando, na minha visão, é quase um commodity. E eu acho que tem a ver também com o que a Marta tá falando, dessa nova onda, né? Que as redes sociais estão propositando, né? Que é essa vida saudável, né? Essa vida Cuidado. fitness, o autocuidado. E aí tá se falando de terapia como uma dessas coisinhas, né? Então, pra mim, ser alguém de sucesso, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, eu tenho que correr meia maratona. Tomar banho gelado. Tenho que tomar banho gelado, eu tenho que pegar e ir no cross, aí depois eu vou na musculação, aí faço minha terapia pra mostrar que realmente eu me cuido do corpo e da mente. E aí eu posto tudo na rede social, né? Aham, no Eu fiz. Não, porque senão não dá resultado, né? Sim. E o que vocês deixariam, assim, de conselho, né, para outros profissionais da área que eles têm
têm medo, têm vergonha de aparecerem nas redes sociais, né, de falarem com outras pessoas da profissão, são mais introspectivos, né? O que vocês deixariam, assim, como uma principal dica? Começa fazendo dessa forma, estuda isso, perde vergonha dessa maneira. Tem um livro muito interessante da Brené Brown. Não é o A Coragem para Ser Imperfeito, né? É o A Coragem para Liderar. Que ela conta uma história que eu acho muito interessante, que ela fala de uma palestra que ela foi dar para muitas lideranças, né? E eram pessoas engravatadas, ricas, cheias de dinheiro, e ela chegou lá e ela pensou, cara, né? Como que eu vou falar para essa galera toda? Quem sou eu aqui, né? E aí veio uma vizinha dela que tava lá no meio daquela plateia desejar boa sorte. E era uma sócia de um escritório de advocacia, né, super bem renomada, mas que estava passando por alguns problemas no casamento. E quando aquela mulher veio, ela pensou, cara, são só pessoas. E aí, assim, isso mudou muito a minha visão, porque no fim são só pessoas. E aí eu acho que às vezes a gente fica com muito receio de se divulgar, porque o outro vai julgar, porque o outro tá numa posição muito diferente da minha, mas no fundo são pessoas, né? E que a gente se lembre disso no fim das contas, que são pessoas passando por algumas questões, e aí, assim, o julgamento, ele até pode vir, mas depois a pessoa não vai lembrar que aquilo aconteceu. Então, assim, são pessoas passando por questões diferentes, questões individuais, e se a gente lembrar disso, a maneira que a gente se posiciona e se divulga para essas pessoas muda, porque não são os CEOs lá, são pessoas, né, que têm as suas questões, que têm as suas demandas, então isso faz total diferença, e fez muita diferença na minha vida, no meu posicionamento também. Eu acho que além disso, é entender que a terapia é um match. Que nem no Tinder. Tem paciente para cada terapeuta. Para cada estilo de terapeuta tem um tipo de paciente. Não só por conta de técnicas, de patologias, mas do tipo assim, se eu sou uma terapeuta muito comunicativa, não gosto das redes sociais, vai ter um paciente que vai se identificar com isso. Né? Que eu quero uma terapeuta que as pessoas não conheçam. Eu até quando eu busquei minha nova terapeuta, eu queria alguém de fora do estado, online, que a regra era nenhum seguidor em comum. Pra mim poder falar mal da galera, das minhas dores daqui. Porque pra mim me sentir mais segura. Ela vai poder falar mal de mim lá na terapia Claro, dela, daí. né? Mas agora a psicóloga dela vai... Dito isso, o Bruno começando a seguir os Eu vou catar lá nos seguidores da câmera. Justamente porque eu queria me sentir mais segura. Então tem terapeuta pra cada paciente. Entender isso também é importante. Porque às vezes o paciente vem e evade terapia. Porque não deu match. Entender que não vou conseguir atender todos os pacientes e nem todos os pacientes vão se identificar comigo e vão evadir daqui a pouco. Eu acho que isso é muito importante para quem está iniciando, para aprender a lidar com a frustração do abandono dos pacientes e também para entender qual o perfil de pacientes eles querem atender. Tem muitas mulheres que estão se formando agora e a gente conversa muito na clínica que elas têm assim, não quero atender homens porque eu não me sinto à vontade por conta da minha história de vida e tá tudo bem. Entendeu esse limite? Então, quanto pacientes mulheres não querem ser atendidas por psicólogos homens. Então, entender isso, eu acho que é um start muito legal para quem está iniciando, que vai ter perfis de paciente que vão se identificar com o que eu falo, o que eu posto. E eu não preciso me culpabilizar por não estar atingindo quem deveria estar atingindo, e o pessoal que está julgando provavelmente é os colegas, né? Dentro da própria categoria, muitas vezes, que tá julgando, de novo, porque não tá falando psicologiquez, não tá falando de uma forma tão técnica, tão robusta, né? Eu acho que aí entra a questão da culpa do que eu tô fazendo, de como eu tô me divulgando. Sim. É todo um negócio, né? Seja ele qual for, ele vai ter um ICP. Que é, né, o perfil ideal para o nosso atendimento de cliente, né? Então, a VISP tem um ICP dela, né? E vocês, como psicólogos, também vão ter. E tu falou uma coisa bem bacana, porque a VISP tem um ICP, mas a gente tem também profissionais para perfis de clientes específicos. Então, não quer dizer que tu seja melhor que o outro ou não.
mas sim é de fato o perfil, é o match, porque a gente trabalha com serviço de recorrência, a gente trabalha com esse tipo de acompanhamento, a gente até faz analogias com medicina às vezes, porque a gente brinca que o DRE dos nossos clientes é o exame de sangue deles. Então, a gente vê isso também, o que tu comentou aqui dentro, assim, cara, não tive sinergia com esse cliente, mas eu acredito que o perfil de outro colega, outro profissional vai fazer sentido. Então, a gente faz esses matches aqui dentro também para atender e para que o nosso cliente esteja mais à vontade, né, com o profissional que tá atendendo ele, porque é perfis e perfis, é bem isso. O bom de ser clínica é que eu posso ter todos os perfis, né? Exatamente. Inclusive, a minha pergunta sobre isso. Eu ia perguntar, mas eu vou deixar tu. Acredito que seja na mesma linha a nossa pergunta, mas eu queria entender, assim, o quanto que uma clínica de psicologia ela pode ser escalável, né? Porque a gente normalmente vê o psicólogo saindo da faculdade, ele abrindo a sua própria clínica e ele sendo a pessoa que faz os atendimentos, que faz os agendamentos, que faz as cobranças, né? Que responde o WhatsApp, que responde ligação, enfim, e não consegue enxergar que ele poderia escalar o negócio dele, que ele poderia contratar outros psicólogos para ficarem abaixo dele, para serem supervisores, para colocar estagiários, né, que nem o caso de vocês. Então, queria entender um pouquinho mais sobre vocês, né, qual a visão de vocês sobre isso, vocês já vivem isso no dia a dia, né, então colaborarem aqui com a gente. Então, né, quando eu comecei a estudar, assim, sobre essa parte de desenvolvimento profissional, de gestão empresarial, eu comecei a entender com um pouco mais de clareza a dificuldade de gerir e estar no operacional. E no fim das contas, dentro da psicologia, estar no operacional é ser o psicólogo clínico, né? Sim. E aí, foi exatamente nesse momento em que eu resolvi encerrar os meus atendimentos, porque eu comecei a entender que eu não estava conseguindo colocar energia tanto quanto eu gostaria nos meus atendimentos e reconhecer que eu precisava focar em outra coisa naquele momento, que era justamente no crescimento da clínica, né? E hoje do instituto. Porque é muito difícil, né? A gente botar energia em tudo, a gente conseguir dar conta de tudo, no fim das contas sempre vai ter um pratinho que a gente vai deixar. Sim. E aí eu gosto muito da gestão, sempre gostei, e aí eu comecei a colocar energia nisso. E eu, não, mas eu tô gostando disso aqui. E aí tem uma coisa muito engraçada que aconteceu, e legal, claro, né? Que a gente ganhou o Marcas em Destaque de Cachoeirinha em novembro de 2024. Ou foi 2024, né? 24. Que legal, parabéns. Obrigada. E a minha filha ficou em casa comigo 1 ano e 4 meses. Então eu botei ela na creche em maio, se não me falha a memória. E a gente ganhou em novembro. E assim, eu nunca compartilhei um link pra alguém votar na Leve. Nunca compartilhei. Naquele período, assim, realmente foi uma das coisas que. Eu não votei. Cara, não, assim, não, eu votei ainda, mas eu não compartilhei. Eu acho que o meu marido também acho que não votou. E aí, quando a gente recebeu Marcas em Destaque, eu falei, cara, esse negócio tá dando certo, porque a gente nem divulgou e aí a gente ganhou isso aqui. E aí foi mais ou menos nesse período que eu decidi fazer esse encerramento. Porque é isso, né? Eu precisava escolher onde eu colocava minha energia. E de fato, assim, né? Quando a gente tava falando justamente sobre perfil de profissional. E eu recebo muitos encaminhamentos, né? Agora não mais, porque agora a gente tem uma outra pessoa que é responsável por isso, mas durante um bom período era eu a pessoa que recebia todos os encaminhamentos. E eu trazia justamente, quem já entrou em contato comigo sabe que eu digo, o principal pilar da psicoterapia é o vínculo. E a gente tem que achar um profissional que aquela pessoa goste. E aí, como espaço, a sensação que eu tenho é que eu tô ali justamente para construir isso com o paciente, porque daí ele traz. Ele diz, eu queria uma pessoa um pouco mais velha, ou eu queria uma pessoa um pouco mais jovem, eu queria uma mulher, eu queria um homem, eu queria uma pessoa um pouco mais extrovertida, mais comunicativa ou não, eu queria uma pessoa um pouco mais fechada, eu gosto de um perfil, né, não sou tão comunicativo, então assim, é a gente construir isso com o paciente, eu acho que esse é o grande diferencial, porque aí tu consegue abraçar, né, com qualidade, porque aí tu não vai estar abraçando todo tipo de paciente, justamente porque tu tá tendo vários profissionais que podem abraçar vários tipos de público, né? Sim, aí tu já abriu um baita leque pros ICPs, né? Não se limitou somente ao teu atendimento. Com certeza. E como é que tu consegue manter a qualidade, assim, dos atendimentos? Porque a gente sabe que tudo que escala, a gente precisa ter mais controle, padrão,
porque é difícil a gente gerir, principalmente quando é uma prestação de serviço de pessoas para outras pessoas. Então, como é que tu aplica isso? Como é que tu controla isso no teu dia a dia e que tu faz com que a qualidade não seja um impeditivo para crescer mais? Então, isso é muito difícil e eu te digo assim, é um dos maiores desafios que a gente tem. Enquanto eu não conheço o trabalho daquele profissional, e se vocês entrarem ali hoje no perfil da Leve, a gente não divulga os nossos profissionais individualmente, porque eu não mando pacientes para profissionais que eu ainda não conheço a qualidade. Então, eu acompanho eles em intervisão, em troca, né, sobre as próprias especializações que eles estão fazendo, formações que eles estão fazendo, né? Mas a gente sente, eu digo assim, como espaço, a gente sente o quanto esse paciente vai aderir à terapia, como é que é como é que é a agenda desse profissional. Então, assim, tu vai criando um vínculo com esses profissionais e sentindo e construindo isso com eles. Mas eu digo que, assim, um dos principais quesitos é a valorização do profissional. Para um profissional realmente se qualificar, ficar, gostar, ele precisa se sentir valorizado. E isso faz muita diferença. É algo que a Camila não deixa eu mentir. A gente preza muito porque a gente sempre constrói a ideia com os profissionais. Isso deixa a gente muito aberto para entender como ele tá, como é que está sendo a evolução, né? A gente ainda não trabalha com profissionais que são diretamente vinculados. Estamos em um processo, né? Justamente porque a gente vai ampliar um pouco a maneira de captação de pacientes. Hoje a gente só é particular, né? Mas a gente só subloca para esses profissionais. Mas a gente vai começar a trabalhar com convênios. Tá dando um spoiler aqui, né? Mas a gente tá num processo e esse processo ele iniciou justamente de uma maneira muito diferente do que a Bruna lá do passado faria se fosse começar assim, né? Que foi contratando uma empresa especialista nisso e sentando e dizendo, olha, eu não quero receber R$12 por atendimento. Eu não quero que o meu profissional receba R$12, porque o que acontece? Profissionais bons não ficam, porque não vão receber R$12. Então, assim, contratar a empresa foi justamente um olhar que a gente teve para essa valorização, porque a qualidade está muito atrelada a isso, né? O bom profissional, ele fica quando ele se sente valorizado, quando ele sente que fazer um investimento numa especialização, fazer um investimento, né, numa pós-graduação está sendo visto, né? E não só, tô investindo, mas o espaço não está olhando para isso. Legal, tu tocou num ponto muito legal, assim, em relação à parte da valorização e, de fato, a visão de carreira que esses profissionais vão ter também. Porque o que faz um profissional escolher participar ser de uma clínica, né, especificamente, do que trabalhar de forma autônoma? Porque eu acho que essa decisão, ela define o teto da carreira daquele profissional. E o que a gente deve equilibrar e levar em consideração quando a gente vai tomar essa decisão? Então, acho que a Camila, como profissional autônoma, talvez seja um pouco mais. O que eu sempre entendi, assim, e digo até porque eu e a Bruna, a gente já teve muito arranca-rabo por ser psicóloga. Direto. Psicóloga lá da Leve. Porque eu entendi que, ok, eu quero meu nome vinculado a uma empresa de renome, ganhou marcas de destaque. Então, pra mim, é benéfico estar vinculado a uma empresa, mas eu também tenho que cuidar aonde o meu nome está sendo vinculado, porque eu já entendi que o meu nome também é uma marca. Então, como eu posso estar trazendo pacientes, porque eu não vou poder atender todo mundo para a clínica também vai ter o benefício de estar minha marca vinculada a ela. Então, hoje, os dois espaços, que em Cachoeirinha sempre foi a Leve, justamente por eu já conhecer a Bruna, já ter vínculo. Em Gravataí, eu passei por 3 espaços, onde eu entendia que não fazia sentido estar no lugar com meu nome atrelado a ele. Seja por coisas básicas, meninas. Limpeza da sala. O móvel da sala, a cadeira da sala. Não fazia sentido com o valor que eu queria cobrar o meu atendimento, porque eu só atendo particular, com o ambiente. Alinhamento de expectativas, né? Exatamente. Então, eu passei por um espaço, primeiro, em Gravataí. Depois eu fui pro consultório de uma psicóloga, que também, pra mim, não fazia sentido ter meu nome vinculado ao consultório da fulana. Porque... mas então eu tenho meu consultório com meu nome. Se é pra mim estar vinculado a algum lugar, não a um nome de alguém, a uma clínica, a um espaço, que vai ter equipe multidisciplinar, que vai ter outras pessoas pra mim trocar, até porque falam que a psicologia é solitária, né? É solitária durante os atendimentos, mas depois a gente tem espaço pra troca. E aí, então, eu fui pra Clínica Lange, onde eu tô hoje, já vai fazer 2 anos, onde tem essa troca. Então, é uma clínica que tem móveis planejados, que tem uma vista bonita, no centro de Gravataí,
Ou seja, isso agregar valor pro meu atendimento. Pro paciente chegar e se sentir, nossa, eu tô me sentindo em casa, eu tô confortável aqui. Então, eu sempre pensei que meu nome é uma marca, que ok, eu vou me vincular, é uma collab, vou estar me vinculando a outra clínica, mas os dois é ganha-ganha. Se só um tá ganhando, as coisas não estão certas. E acho que a gente até pode pensar numa questão de comunicação, né? Porque assim, eu e a Camila, a gente sempre conversou muito, e eu converso muito com todos os profissionais, eu tenho muito esse perfil, assim, de conversar, de perguntar. E eu digo, nem sempre a gente vai conseguir atingir todas as expectativas, né? E resolver todas as coisas, porque nem tudo dá pra resolver assim. Mas é a gente também conseguir conversar sobre o que tá acontecendo, né? Tá, como é que tá sendo pra ti, né? Questionar, e a gente sempre manda formulário de feedback pra eles. Então, assim, é a gente conseguir ter essa comunicação aberta para entender se tá fazendo sentido para aquele profissional, né? E aí, assim, tá tudo bem se daqui a pouco não tá fazendo sentido naquele momento. A gente troca muito, eu e a Camila, sobre isso. Até teve um bastidor, assim, uma arrancada, o meu e da Bruna, que traz justamente isso da clínica e da marca pessoal. A clínica já estava fazendo alguns workshops, e eu queria fazer meu workshop do genograma. E aí eu sentei com as gurias e falei, tá, vamos criar o workshop e tal. Aí, claro, né, tem que ganhar, os dois ganhar, e ali puxa a porcentagem para um lado, puxa pro outro, e eu quero... Não, mas eu quero pensar no meu workshop, é meu, eu quero que esteja a minha cara. Resumindo, a gente não fechou em parceria. Então, eu subloquei a sala, mas não foi uma collab com a Leve. Eu fiz toda a divulgação sozinha da clínica, né, do genograma, do workshop, fiz toda a divulgação, fiz as inscrições. A clínica não se envolveu, a clínica só me deu a chave da sala no dia tal. E a clínica vinha fazendo, com a marca da clínica, uns workshops com número X de pessoas. O meu workshop teve... A minha meta era 15 pessoas. Teve 40 pessoas inscritas. E aí eu tive que dividir em 2 dias. Pra clínica foi bom, que eu aluguei mais um dia. E eu não precisei fazer nada. Exatamente. Mas ali aquilo me fortaleceu como, tipo, tá, a minha marca é tão grande quanto a clínica. Daqui a pouco eu não preciso ter um nome vinculado à clínica. Hoje eu escolho estar na clínica porque eu gosto do ambiente, eu gosto dessa troca. Tanto que eu só vou pra clínica um dia da semana, em Cachoeirinha, em Gravataí, um dia da semana. Os outros dias eu atendo online, pra mim é o meu nome e a minha marca. Então, eu acho que isso também foi entender que, ok, eu posso crescer e eu também posso botar limites. E os dois têm que sair ganhando no final. Sim. E eu acho que, assim, isso vai muito do perfil do profissional, né? Eu digo, eu amo a Camila, quero ela pra sempre comigo, mas não vai demorar muito, ela vai ter o cantinho dela. Porque a gente conhece o perfil e a gente sabe, a gente que tá desse lado, a gente sabe quando vem um profissional que ele é mais proativo, que ele tem mais essa dominância de captar os próprios pacientes, de fazer todo esse movimento, que tem o movimento que a Camila faz, ele não é um profissional que vai acabar ficando comigo por um bom tempo. Mesmo ele tendo, né, muitas expectativas em relação ao desenvolvimento profissional, vendo que ali é um espaço, vai ser um pouco limitado, né? Porque diferente de quando tu empreende, né, que assim, o céu é o limite, eu digo, quando tu fala do teu próprio trabalho, é diferente, tu vai ter aquele teto, né? Então, eu vou chegar em determinado momento ali que não vai ser mais do que isso aqui. Porque eu não vou ter mais horas de atendimento, porque a minha semana, né, tem um período. Eu preciso ter saúde mental. Infelizmente a semana, né? O dia tem só 24 horas, eu acho injusto isso. Mas é a gente conseguir também enxergar que tem perfis e perfis de profissionais, né? E aí tem o profissional que vai fazer sentido pra ele enxergar que tá com a gente é bom, né? Porque a gente consegue incentivar ele, porque a gente desenvolve eles, porque a gente fornece formações, porque a gente faz todo esse incentivo, essa captação, a gente faz esse movimento e ele consegue colocar a energia dele na clínica, enquanto tem profissionais que daqui a pouco estão lá na clínica, tá sendo legal, mas eles conseguem botar energia em outros lugares também e se, né, desenvolverem e aí se promoverem, se divulgarem. Então, são perfis diferentes, né? Cada um tem o seu perfil. E eu sou empreendedora, não adianta. Sim. Maravilha. Então, meninas, nós estamos nos encaminhando para o final. Já. E pra gente encerrar, eu gostaria que cada uma de vocês pudessem trazer alguma dica valiosa, né, pra gente deixar pro pessoal que tá nos ouvindo em casa.
Eu trago como dica, né, acho que trazendo agora mais para o final do que a gente vem conversando, a importância, né, de se estruturar a clínica como um negócio, para que lá no futuro a Bruna possa vender a clínica dela, né? Então, hoje, o negócio em si não depende exclusivamente de ti, não é mais tu que faz os atendimentos. Tu já tem pessoas, outros profissionais, né, que estão fazendo esses atendimentos, então tu já conseguiu escalar o teu negócio. E cada vez mais, com o teu crescimento, né, tu vai escalar cada vez mais, vai aumentar teu faturamento, vai deixar a tua marca mais forte e o teu valuation, né, ou seja, o teu valor de venda do negócio, ele vai aumentar. E no futuro, né, todas as empresas, um dia, elas precisam de ter um meio de saída, né? Seja ele a venda ou uma sucessão, daqui a pouco tua filha, né? A franquia. A gente tem o sonho lá. O sonho. Então, uma franquia da Distrito. Então, o quão importante é essa organização, né? Então, quero te dar os parabéns, né, para ti como empreendedora. Camila também, né, uma grande profissional que tá sabendo muito bem fazer as suas escolhas, né, da onde ela quer associar o nome dela, isso é extremamente importante, né? Então, a minha dica hoje é essa, né, o quanto a gente tem que se preparar para organizar os nossos negócios para que eles sejam escaláveis e que no futuro a gente possa, então, ter uma saída, né, ter o êxito do empresário, que é a venda do negócio. A minha dica, então, ela vai ser um gancho do último assunto que a gente vinha conversando, que era de fato sobre escalar e sobre retenção de bons profissionais. Acho que vai servir para a Bruna também esse conselho. Quando a gente fala de bons profissionais e de intraempreendedorismo, de pessoas que empreendem dentro do nosso negócio, uma das formas, né, da gente manter esse profissional dentro de casa é o partnership, que é uma estrutura onde os melhores, eles viram nossos sócios no negócio, né, como uma forma de retenção e de crescimento também de escala, porque a gente não consegue crescer sozinho, né, a gente vai precisar de gente boa e gente alinhada com o nosso perfil dentro da empresa. Então, eu queria deixar esse conselho para olharem com carinho para as pessoas que fazem a diferença e movem o número do negócio de vocês, porque essa estrutura, ela mantém cultura dentro do teu negócio e ela facilita o teu crescimento. Então, compartilhar a riqueza. Eu acho que o que eu quero deixar de dica é para os profissionais da área da psicologia dizer que sim, vocês vendem saúde mental. Vocês estão ali para um serviço, né? Ok, tem um paciente, tem uma dor, um sofrimento, mas não deixa de ser um serviço. E que o paciente tem que voltar no dia seguinte. Então, vocês têm que, como qualquer outra empresa, vocês têm que cuidar desse paciente além do sofrimento dele, mas com o serviço que vocês vendem. Por que ele compra esse serviço? Vocês sempre pensarem nisso. É um serviço que eu estou vendendo. E sim, é a saúde mental. Não é só a terapia por amor, que nem a gente fala, é com amor. Acho que a minha dica pode ser, assim, dizer que trabalhar pode ser bom. Quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta e a gente tá alinhando as nossas expectativas. Porque às vezes a gente acredita, né, tem uma crença até familiar, pensando aí numa questão mais sistêmica, de que a gente trabalha, né, só para ganhar dinheiro, né, mas trabalhar pode ser bom. E é muito importante que esteja alinhado com as nossas expectativas. Então, olhar para dentro, entender o que tá fazendo sentido, se o movimento que tu tá fazendo hoje, se o dia que tu tá tendo hoje tá de acordo com os teus objetivos. Porque quando a gente acorda de manhã, a gente trabalha, a gente chega de noite cansado, mas vale a pena, parece que as coisas mudam completamente. Então, a minha dica é justamente pra gente estar alinhado com os nossos objetivos, a vida que a gente tá levando e a rotina que a gente tá tendo. Maravilha, então, meninas. Quero agradecê-las, né, por terem vindo até aqui, terem aceito o nosso convite. Foi um bate-papo extremamente rico, tenho certeza que vai agregar muita gente lá em casa que tá ouvindo. E se você também gostou do nosso conteúdo, curte, compartilha, comenta e segue a gente. O meu @ é maaribrolo. O meu é Camila S. Sarmento. O meu é Duine Magnus. O meu é bru.alves, mas eu vou deixar aqui o do Instituto também, que é leve.saudemental. Opa, desculpa, leve saúde mental, _. Show de bola. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esse episódio do Equity Talks.